Essa confusão complicada de engrenagens e alavancas é o duplicador Gestetner, um dos primeiros fotocopiadores. Mas em 1929, o designer Raymond Loewy fez algo que mudou tudo. Ele cobriu toda aquela maquinaria complexa com uma carcaça elegante e sofisticada. Esse simples gesto mudou silenciosamente nossas expectativas para sempre. O design deixou de ser sobre ajudar você a entender e passou a ser sobre garantir que você não precisasse entender. E essa ideia se espalhou porque quanto menos você pensa, mais fácil é vender algo para você. O mundo foi redesenhado para a conveniência e a fluidez. Produtos fáceis facilitam para empresas moldarem nosso comportamento, tornando mais difícil perceber o que perdemos. Hoje, basta tocar em ícones para a comida chegar à sua porta. Você assiste a programas feitos para prender sua atenção, mas que não emocionam de verdade. Até o namoro foi reduzido a tópicos e ciclos de dopamina que fazem todo mundo se sentir mais desconectado. Não é que as pessoas perderam a curiosidade. Agora, os sistemas canalizam essa curiosidade para ações seguras e lucrativas. Como chegamos aqui? E como o design, que deveria nos empoderar, virou ferramenta para limitar a experiência humana? Às vezes, a resposta está bem na sua frente, como a forma que seus fones de ouvido conectam. Você abre o estojo e antes mesmo de colocá-los nos ouvidos, eles já estão sincronizados. A música toca exatamente de onde parou. Sem botões, só um clique magnético e você está conectado. A interação é tão fluida que parece invisível. Esse é o objetivo. Quando algo fica tão fácil, não parece mais uma escolha. Você não decide ouvir música. Você só está reagindo a um lampejo impulsivo de tédio, uma pausa na conversa ou um momento de desconforto. E de repente, você já está no meio de um episódio de podcast. Os designers originais, por trás do design conveniente, não estavam tentando nos manipular. Mas à medida que nosso mundo foi ficando mais avassalador e complicado, os designers só queriam simplificar a vida. Loewy deixou os objetos limpos e aerodinâmicos, mas Dieter Rams levou isso além. Queria que os produtos sumissem. Ele acreditava que o design deveria ser tão intuitivo e fácil de usar que você mal perceberia que ele está ali. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. As empresas perceberam que é difícil aumentar o desejo de alguém de querer fazer algo. É muito melhor fazer com que isso não exija esforço, removendo o máximo de barreiras possível. É sobre criar uma resposta impulsiva e condicionada. Remover até os menores obstáculos em uma interação ajuda a torná-la mais parecida com um reflexo do que com um pensamento consciente. O Google Autocomplete busca e corrige ortografia automaticamente. O atalho da câmera da Apple também foi inovador. A câmera agora pode ser acessada sem desbloquear o celular. Basta dar 2 toques no botão lateral e tirar a foto. Isso só elimina um passo extra, mas muda completamente o comportamento. Todos nós tiramos mais fotos por causa disso. Se o design é fácil o bastante, até a solidão, o tédio e o silêncio viram gatilhos. Assim, designers tornam seus produtos uma fuga fácil. Reflita sobre quantas vezes você checa seu celular automaticamente ao sentir desconforto ou tédio durante o dia. As empresas perceberam que não precisam criar um produto melhor, apenas remover obstáculos e torná-lo acessível. Se você consegue fazer isso, as pessoas vão usar seu produto mesmo quando realmente não querem. Isso simplesmente se torna um impulso que você nem percebe. Quanto mais sutil for o gatilho, melhor. Antigamente, profissionais de marketing e designers diziam: vamos fazer as pessoas quererem nossos cigarros. Mas hoje, as empresas basicamente dizem: vamos dar a eles cigarros infinitos, sob demanda, bem no bolso, com entrega gratuita e um algoritmo constantemente tentando te convencer a ter só mais um. Um dos maiores riscos de vício em drogas é o fácil acesso, algo que também vale para produtos, como sabem os melhores designers. Muitos exploram nossos instintos básicos do sistema límbico, parte primitiva do cérebro responsável por emoção e recompensa. É rápido, automático e te faz evitar a dor, buscar conforto e dopamina, mesmo quando seu cérebro lógico sabe que não deveria. Isso nos mantém presos em um estado mental mais reativo. David Courtwright chama esse novo sistema de negócios e design de capitalismo límbico.
Esse consumo inconsciente tornou-se tão destrutivo quanto qualquer droga. No livro Nação da Dopamina, a paciente da autora ficou viciada no ciclo de procurar e comprar produtos online. Ele comprou tanta tranqueira barata na Amazon que encheu vários cômodos da casa e ficou com dezenas de milhares de dólares em dívidas, mas não conseguia parar. O consumo virou um novo vício, com produtos e serviços modernos como meio. Todos fugimos da dor. Alguns tomam remédios, outros maratonam Netflix pulando de sofá em sofá. Fazemos quase tudo para nos distrair de nós mesmos. Nada nos satisfaz e seguimos nos consumindo nesse ciclo interminável de fuga do desconforto, e aí está a parte assustadora. Quanto mais tempo presos nesse ciclo, mais limitada fica nossa visão do futuro. Segundo um estudo sobre os efeitos das drogas no planejamento, pessoas não viciadas planejam quase 5 anos à frente. Pessoas viciadas em opioides conseguiam planejar só cerca de 9 dias à frente. O vício reduz seu mundo, tirando sua mentalidade estratégica e colocando você em modo de sobrevivência. Você deixa de pensar racionalmente e age por impulso. O design moderno é otimizado para isso. Todos os produtos e serviços ao seu redor são especificamente projetados para impedir que você sinta o verdadeiro tédio. O tédio, na verdade, é uma emoção importante. O tédio leva à reflexão. A questão é que as empresas não querem que você reflita sobre o sistema que elas criaram. As ferramentas costumavam ficar quietas em segundo plano. Um martelo não implora pela sua atenção, ele apenas espera para ser usado. O formato do cabo pode apenas sugerir como segurá-lo. Ferramentas antigas podem incentivar certos usos, mas não exigem. Hoje, saímos de um mundo de ferramentas passivas para um de tecnologias persuasivas e viciantes. Elas vibram, apitam, deslizam e brilham. Elas estão te guiando. Agora, já é ruim o suficiente que isso esteja destruindo nosso senso de autonomia, mas o que isso faz com nossos relacionamentos é ainda pior. Falar de forma honesta e aberta com amigos próximos e familiares promove o apego humano, até mesmo no nível neuroquímico, desencadeando a liberação de dopamina. O consumo compulsivo e excessivo causa isolamento e indiferença. A dopamina rápida da conveniência elimina a recompensa mais profunda de se conectar com outros. Essa é uma das principais razões da solidão na sociedade moderna. As corporações planejaram isso. Quando o vício ou a compulsão vencem, a empatia some. Experimentos mostram que um rato livre tenta resgatar outro preso em uma garrafa. Mas uma vez que esse mesmo rato recebe acesso ilimitado a substâncias viciantes, ele simplesmente para de se importar. Ele nem sequer tenta. E é exatamente isso que está acontecendo conosco. Esses sistemas que prometem conexão e conveniência, seja mídia social, comércio sem atrito ou entretenimento algorítmico, estão anestesiando nossos instintos básicos de cuidar uns dos outros. Milhões de anos de evolução programaram nossos cérebros para buscar conexão social. Não surpreende que, ao otimizar esses circuitos para lucro, as empresas criem algo muito viciante. O design conveniente é como uma droga, e como toda droga, tem seu preço. Só para esclarecer, não sei se a conveniência do design é um vício clínico, mas acredito que esses produtos promovem uma visão de mundo doentia, egocêntrica e míope. Não acho que quem trabalha nessas empresas seja inerentemente mau. Apenas tomam decisões com base em incentivos ruins e não refletem muito sobre isso. Mesmo que as pessoas não sejam más, muitos de seus resultados são. Falando em incentivos, eu sou incentivado a pedir para você se inscrever. Então clique no botão se você gostou deste vídeo. Essas empresas sabem como te prender na armadilha da conveniência. Já notou que nunca fica realmente satisfeito com esses produtos? Ninguém sequer lembra de nada do que assistiu durante uma maratona de 30 minutos no TikTok. Até o Spotify tem acesso basicamente a toda a música já feita, mas sempre recomenda as mesmas poucas músicas para você. O custo da conveniência passiva é muito real. Entrega de comida é um exemplo perfeito. Você toca em alguns quadrados no seu celular e uma caixa de comida simplesmente aparece na sua porta. Você recebe exatamente o que quer, quando quer. Agora, de muitas maneiras isso é incrível, mas a longo prazo é vazio e insatisfatório. Toda uma cultura de comida, história e conexão humana foi reduzida a alguns cliques. Não há conversa, não há contexto, só uma sacola plástica e um algoritmo.
A gente se distrai no sofá, maratonando mais uma temporada esquecível de The Big Bang Theory. A experiência fica superficial e sem sentido. Com delivery, a comida geralmente chega fria, murcha e mais cara. A apresentação do prato é ruim e há desperdício pelas embalagens descartáveis e pelo combustível do transporte. A única vantagem real é a conveniência. Pedir comida é bem mais rápido do que cozinhar ou ir a um restaurante. Não me leve a mal, não há problema nisso. Eu mesmo peço delivery sempre. O problema é que as conveniências modernas muitas vezes levam ao distanciamento e à alienação. Quando você remove o atrito, você também apaga a história. Não vemos como a comida é feita, quem é o chefe ou o dono. Ela fica separada de qualquer contexto mais profundo. É só mais algo para consumir, não uma experiência para apreciar. Você perde a conexão com a comida e com quem a preparou. As pessoas buscam conexão e uma história mais profunda. Existe uma riqueza sensorial inacreditável em algo tão simples quanto escolher algumas frutas no mercado. Mas, em nome da eficiência, as empresas fazem de tudo para apagar essa história. Isso simplifica e faz você agir sem pensar, mas oculta a verdade. Nos bastidores, empresas que priorizam conveniência geralmente têm histórias negativas. Trabalho exploratório, fazendas industriais e danos ambientais, eles achatam culturas vibrantes. Quando não vemos como algo é feito, é mais difícil nos sentirmos envolvidos, o que reduz nosso senso de comunidade. Algo tão simples quanto pedir uma pizza por um aplicativo faz mal para a digestão, para os relacionamentos e para a saúde mental. Crianças que fazem ao menos uma refeição diária, em família, tendem a ser mais equilibradas emocionalmente na vida adulta. Isso vai além dos hábitos alimentares. O antropólogo Marc Augé cunhou o termo não-lugar para descrever espaços como aeroportos, hotéis de rede ou postos de gasolina. Zonas estéreis de transação, projetadas para a função pura e não para a memória e o significado. Elas priorizam eficiência, padronização e uma experiência sem atritos. Todo espaço assim se torna emocionalmente leve, sem peso, é onde a cultura vai para morrer. Marc Augé falava principalmente sobre não-lugares na arquitetura, mas eu acho que isso permeia toda a pudricultura moderna. Está em todo lugar. O Echo da Amazon é um não-lugar em forma de produto. É um objeto genérico, sem características, que pode fazer qualquer coisa, mas não significa nada. Não tem história, nem personalidade, nem senso de quem o fez ou por quê. Sua única função é tornar o consumo mais fácil. Só isso. Quanto mais otimizamos nossas vidas para a conveniência, mais tudo começa a parecer um não-lugar. Se você não precisa sair para comer, comprar ou socializar, acaba deixando de notar o mundo fora do seu quarto. Ao deixar de perceber, você também deixa de se importar. Isso vai além de manipular o espaço e achatar a riqueza cultural. Esses produtos são projetados especificamente para aumentar nossas expectativas, nos dando exatamente o que queremos antes mesmo de sabermos que queremos. Isso é ótimo de várias formas, mas perdemos o valor da antecipação e da compreensão profunda. Sem esforço ou entendimento, não valorizamos tanto as coisas. A Apple é mestre em criar designs que parecem não exigir esforço. Seus produtos são o ponto final lógico da linhagem de design que começou com o duplicador Gestetner. Não há parafusos, nem emendas, nenhum indício de como o objeto é montado. É apenas uma caixa misteriosa, minimalista, que faz tudo por você. Os produtos da Apple não são necessariamente ruins, mas, como o duplicador Gestetner, têm efeitos colaterais. Quando não se vê como as coisas são feitas ou funcionam internamente sem destruir o produto, isso te leva a aceitar o status quo. Admire apenas as superfícies bonitas e continue comprando sem precisar entender o objeto. Essa é a regra para a maioria dos produtos de mercado de massa atualmente. Claro, há exceções, mas geralmente são superficiais, como a tecnologia transparente que surge a cada 2 décadas. Essa tendência reflete o desejo de retomar o controle sobre nossos produtos. Se você vê o interior do dispositivo, ele parece mais compreensível. Num mundo de opacidade corporativa e preocupações com privacidade digital, essa ilusão de honestidade se assemelha ao duplicador Gestetner, da Loewe, ou aos produtos monolíticos da Apple. É possível ver as peças internas, mas não interagir com elas.
Não dá para desmontar o dispositivo facilmente, nem compreendê-lo melhor do que um MacBook selado. É apenas uma casca estética superficial, em vez de uma mudança mais profunda. Ao eliminar tudo que desperte curiosidade, atrito ou reflexão, achatamos as complexidades da vida. Fomos treinados a ser menos curiosos sobre os sistemas ao redor e focar mais em entretenimento. Não digo que as pessoas perderam a curiosidade. Nossa curiosidade foi redirecionada. Hoje, sistemas recompensam uma curiosidade que exige cada vez menos esforço e acaba voltando ao consumo. Você pode assistir a uma dúzia de análises de produtos no YouTube e depois comprar algo. Também vê dezenas de Reels no Instagram com publicidade sutil. Nossa curiosidade está sendo desviada do significado e esforço para interesses lucrativos de outros. Quando tudo é facilmente acessível, não exploramos nem nos adaptamos. O design moderno até reduz nossa autonomia nas decisões. Isso muda nossos relacionamentos entre nós e com os objetos. Pode parecer estranho falar do vínculo com objetos, mas me escute. Veja minha jaqueta de couro, por exemplo. Com o tempo, o couro amaciou, escureceu e se ajustou melhor ao meu corpo. Como designer, desenho tanto que a manga direita está mais escura, de tanto arrastar o braço sobre a mesa milhares de vezes ao traçar. Cada marca representa nossa história juntos, carregando memórias e personalidade. Outras ferramentas tradicionais, como a panela de ferro fundido, também adquirem características com o tempo. Esses objetos se adaptam ao uso. O braço do violão se desgasta, você ajusta cordas e braço conforme prefere. Seus dedos ficam mais fortes e criam calos. Você se adapta ao objeto e o objeto se adapta a você. Ao passar muito tempo com as ferramentas e criar uma relação com elas, você entende suas manias, limites e pontos fortes. Uma frigideira de ferro ou uma jaqueta de couro melhoram com o tempo, pois sua relação com elas se aprofunda. Através desse entendimento, você ganha apreço e ambos crescem juntos. Eu sei que minha jaqueta de couro não pensa nem sente. Entendo, não é como um relacionamento com uma pessoa. Mas existe um certo tipo de reciprocidade ali. Quando você usa o objeto, aos poucos vai entendendo por que os criadores originais o projetaram daquela forma. Você sente uma conexão com eles. Esse é um dos principais motivos do design conveniente nos deixar solitários. Recebemos tudo na hora, sem compreender o trabalho, as pessoas ou a complexidade das relações. A marca de um bom produto, pelos padrões de hoje, é que ele funcione perfeitamente na primeira tentativa e não exija nada de você. E isso é um problema. É uma relação totalmente unilateral, onde não há uma influência mútua de ambos os lados. Ele simplesmente faz exatamente o que você quer. Pode parecer ótimo, mas conexão real se baseia em entendimento mútuo. Empresas de tecnologia dão nomes humanos aos assistentes, como Alexa ou Siri, por um motivo. É para te dar uma simulação de companhia. Mas um bom relacionamento exige esforço, negociação e crescimento. Siri não precisa de nada disso, porque Siri existe apenas para te servir. Como qualquer relacionamento unilateral, isso não permite profundidade e compreensão. Isso vale para outras coisas, como ver filmes. Veja o que David Lynch falou sobre ver seus filmes no celular. Agora, se você estiver assistindo ao filme em um telefone ou no seu computador, você nunca, nem em 1 trilhão de anos, vai experimentar o filme de verdade. Você vai achar que experimentou, mas estará sendo enganado. É uma tristeza tão grande você achar que assistiu a um filme no seu maldito telefone. Cai na real. Eu sei. Você provavelmente está assistindo a este vídeo no seu celular ou laptop agora, mas eu o projetei para esse contexto. E o argumento dele ainda faz sentido. Quando algo é feito com cuidado e intenção, a forma como você vivencia importa. Você não comeria uma refeição gourmet em um pote de cachorro. É a mesma ideia. Arte e design precisam ser vivenciados de modo que respeite a intenção do criador. E quando você desacelera e realmente escuta, assiste ou sente, você está entendendo um filme em vez de consumir conteúdo sem pensar. Eu devo reconhecer que sei que pareço um velho rabugento que não entende mais o mundo quando digo essas coisas. Reclamar dos tempos modernos é tão antigo quanto o próprio tempo. Também reconheço que as pessoas que só usam produtos analógicos inferiores, só porque eles têm alma, podem ser meio insuportáveis.
Então quero deixar muito claro que projetar algo para ser conveniente nem sempre é ruim. Todo mundo gosta quando as coisas simplesmente funcionam, e às vezes a simplicidade confiável é absolutamente necessária. Eu não quero um extintor de incêndio temperamental com personalidade enquanto minha cozinha está pegando fogo porque eu acidentalmente queimei o peru de ação de graças no meu forno maluco e temperamental que de vez em quando pega fogo. Não me importo com conveniência quando é relevante, pois ela pode melhorar a vida. Se estiver cansado, posso depositar um cheque pelo celular em vez de ir ao banco, ganhando mais tempo para descansar ou focar no que realmente importa. Se já estou sobrecarregado, não quero focar em mais uma tarefa. Entendo totalmente. Só estou cansado de ouvir que facilidade de uso e conveniência são as maiores virtudes do design. Não é. A promessa da conveniência é que ela libera nosso tempo, mas tempo para quê exatamente? Economizo tempo sem ir ao banco, mas acabo abrindo o Instagram, rolando sem parar por 20 minutos e atualizando a caixa de entrada. Isso é realmente economizar tempo? Às vezes me pergunto se ir ao banco, mesmo sendo chato, não seria mais interessante. Pelo menos saio de casa e cumprimento o caixa. Não me entenda mal, não é algo que muda a vida, mas pode ajudar a se sentir mais conectado, e nem gosto de fazer recados. Conversei com meu amigo Raf, que perguntou: se tudo surgisse diante de nós, o que faríamos com a energia antes usada para cozinhar ou ir ao banco? Você pensaria que seríamos mais felizes, mas as pessoas não conversam mais, não se relacionam, fazem menos sexo e estão menos engajadas na sociedade. Não estamos usando esse tempo economizado para família ou hobbies. Muitas vezes só vagamos sem rumo de um estímulo sensorial a outro. O problema é que continuamos dizendo a nós mesmos que conveniência e eficiência vão nos libertar, mas isso geralmente não acontece. A promessa de tempo economizado é uma mentira quando ele é gasto em algo vazio. Algumas empresas estão indo ainda mais longe. Eles estão lentamente empobrecendo nossa relação com o próprio processo criativo. Tudo em nome da velocidade e conveniência. Foi isso que aconteceu com a música gerada por IA. Veja o que o CEO de uma empresa de música por IA disse sobre isso. Nós não queríamos apenas construir, digamos, uma empresa que tornasse os criadores atuais 10% mais rápidos ou tornasse 10% mais fácil fazer música. Se você quer impactar a forma como 1 bilhão de pessoas experimenta a música, você tem que construir algo para 1 bilhão de pessoas. E, portanto, isso é, antes de tudo, dar a todos a alegria de criar música. E isso é uma grande mudança em relação a como é hoje. Não é tão prazeroso fazer música hoje em dia. As pessoas gostam. Por que disse isso? Leva tempo e exige prática. É preciso dominar um instrumento ou um software de produção. Acho que a maioria das pessoas não aproveita a maior parte do tempo que passa fazendo música. Agora, eu não sei do que esse cara está falando. A luta do processo criativo é exatamente o que torna isso prazeroso. Enfrentar desafios que promovem nosso crescimento é o real propósito da vida. Se você perde toda a nuance do processo de fazer música, por que se dar ao trabalho? Existem riscos existenciais e culturais sérios com a IA, e isso merece um vídeo próprio. Mas, por enquanto, vamos focar em algo mais imediato. Você não vai poder confiar em nada do que vê online. O novo modelo VEL do Google pode gerar vídeos a partir de apenas uma frase, e eles parecem incrivelmente reais. Vivemos uma era em que esforço e autenticidade não são mais necessários para criar algo convincente. Isso é um grande problema. Como se conectar emocionalmente a uma apresentação, notícia ou rosto humano se não há certeza de que são reais e nenhum esforço foi feito para criá-los? A IA quase apaga completamente o processo de criação das coisas. Não estou dizendo que a IA é sempre ruim, mas muito do que dá valor a algo é o esforço por trás disso. O achatamento conveniente virou tirania. Se isso persistir, negaremos nosso direito de decidir e perderemos muitos momentos gratificantes. O mundo moderno quer nos manter achatados, previsíveis e perfeitamente eficientes. É como uma máquina de waffles. Você coloca a massa, que começa fluida, bagunçada e dinâmica. Mas quando a grade se fecha, a pressão e o calor nos comprimem em quadrados perfeitamente uniformes e achatados. É isso que a sociedade está fazendo conosco. Reconheço que é clichê, mas é verdade. Isso reduz nossa complexidade e individualidade a algo previsível. Todos sabem que as bordas douradas e crocantes são as melhores.
É assimétrico, um pouco assado de forma desigual e, sinceramente, a melhor parte do waffle. Mas prefiro panquecas, especialmente com formatos divertidos. A era da informação trouxe velocidade e eficiência imensuráveis. Podemos escolher entre o consumo sem reflexão ou a empatia profunda. Experiências lentas, sem recompensa imediata, são as que permanecem conosco. Elementos que nos conectam e fazem sentir aumentam nossa empatia. Para nos libertar, é preciso trazer desafios de propósito para nossas vidas. Optar pelo atrito em vez da facilidade contraria nossos reflexos modernos, pois o mundo sempre nos direciona ao caminho mais fácil. Começamos a lembrar que o atrito traz profundidade. Aprender a tocar um instrumento musical é um ótimo exemplo de algo lento, mas gratificante. Pode ser repetitivo, frustrante, é caro e você vai ser ruim nisso por muito tempo. Mas apesar de tudo isso, aprender a tocar um instrumento musical é uma das coisas mais gratificantes que você pode fazer. O melhor da música é que ela fica ainda mais divertida quando você toca junto com outras pessoas. Há um elemento comunitário, mas não precisa ser música, pode ser qualquer coisa. Você pode fazer fotografia, desenhar, jardinagem, marcenaria ou realmente qualquer coisa que exija calma e concentração. Sentar para comer com amigos já basta. Você também pode apenas olhar árvores por alguns minutos, todos os dias, ao ar livre. Tanto faz. Reconheço que minha solução pode soar clichê e banal, ainda mais diante de forças que nos empurram para a comodidade e superficialidade. Por isso, quero ser honesto com você. Não existem soluções simples para os sentimentos de alienação que o design moderno cria. As recompensas de uma vida consciente não são imediatas nem garantidas. Às vezes, parece que estamos gritando no vazio. Eu não tenho as respostas para essas perguntas. Ninguém tem, mas isso não significa que seja sem sentido. A realidade é que precisamos seguir em frente apesar da incerteza. Se você fizer isso, o mundo pode se revelar para você como algo mágico e inspirador, que não exige fuga. Em vez disso, o mundo pode se tornar algo que vale a pena prestar atenção. Esses vídeos levam centenas de horas para serem feitos. Eu leio mais de 1000 páginas de artigos e livros. Eu converso com especialistas do setor e reflito sobre meus 15 anos de experiência na indústria de design. Se você gosta desses vídeos e quer apoiar um espaço para discussões profundas e honestas sobre design e cultura, considere me apoiar no Patreon. Você pode se inscrever por alguns dólares por mês e, como forma de agradecimento, terá acesso antecipado aos meus vídeos, além de alguns outros benefícios. Pretendo fazer uma transição gradual para um modelo mais financiado pelo público neste canal, permitindo falar sobre os vídeos que interessam a você. Agradeço aos meus apoiadores, ao Tim, ao David e ao livro Desachatando, de Nick Souzanes. De lá retirei o termo achatamento para definir a homogeneização cultural. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.